Hoje falaremos do seguinte: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem é. Ou, parafraseando muito meia-bocamente o Renato 38, se você andar com vagabunda, você vai achar que ser vagabunda é normal. Então, vamos lá. Por que que isso é uma verdade, assim, irrefutável? Porque nós somos a média de com quem nós andamos e nós somos a média do que nós lemos, do que nós assistimos, do que nós ouvimos. E acaba que tudo isso influencia diretamente em quem nós somos. Por exemplo, se eu só leio pornô, se eu só assisto pornô, se eu só escuto pornô, mas se eu só ando com padre, não faz diferença. Eu vou ser um punheteiro, entendeu? Ou se eu só ando com menina do job, como o povo fala. Se eu só escuto pornô, etc, etc. Mas se eu só leio Santo Agostinho, eu vou continuar sendo punheteiro louco, mas um punheteiro. E isso acontece exatamente porque você vai ser influenciado por essas pessoas. Eu vi uma vez, não lembro quem foi, eu acho que foi aquele cara do Não Minta Pra Mim. Eu não sei se eu gosto dele, se eu não gosto dele. É um barbudo meio esquisito lá. E, enfim, ele falou um negócio que eu esqueci. Nossa, estava na ponta da língua e eu esqueci. Rapaz, eu esqueci realmente. Cabeça de geringonça. Enfim, continua. Então, nós temos isso, né? Essa questão de andar com vagabundas. E como isso influencia, né? Muito simples. As pessoas, às vezes, elas vão para... Toda semana elas vão para grupos de autoajuda. Nos grupos de autoajuda as pessoas falam com elas. E toda semana você vai para o grupo de autoajuda, você está deprimido, por exemplo. E autoajuda não, melhor. Um grupo de terapia. Autoajuda é meio merda. Geralmente é... Enfim, você vai para essa terapia em grupo toda semana. E ao longo das semanas você vai melhorando, porque essa terapia, ela vai falando com você, ela vai se comunicando com a sua pessoa, as pessoas elas vão se colocando ali, você começa a se identificar com elas, você começa a desenvolver-se de modo que elucide as questões que são próprias da sua aflição, etc, etc. Então você vai começando a ficar, pô, eu não sou tão merda assim, eu tô deprimido, mas eu tô melhorando, tal, a vida não acabou, você começa a melhorar. Agora vamos colocar o inverso. Você vai toda semana para um grupo onde todo mundo fala que você é um merda, que você vai, que sei lá, se você morresse ninguém ia se importar, etc, etc. O que vai acontecer, sabe? Então o grupo ele vai ter uma grande influência. O que você faz vai ter uma grande influência. O que você lê vai ter uma grande influência. O que você escuta vai ter uma grande influência. Exatamente porque tudo vai passar uma mensagem para sua cabeça e vai mexer com quem você é e como você vê o mundo. Sabe? Se você só anda com petista, sinto muito, você vai ou acabar sendo bolsonarista radical ou acabar sendo petista inevitavelmente. O inverso também é verdadeiro. E quando a gente tem essa sociedade em que a maior parte das pessoas são vagabundas, vagabundos, extremamente egoístas e burros, principalmente, que a burrice é o primeiro passo para a maldade, você vai acabar tendo esse fenômeno muito mais intensificado e muito mais evidente também até certo ponto. Porque você vai começar a ver os moleques que eles eram muito gentis, etc, etc, entrando em grupos de vagabundo e acabar virando vagabundo. Você vê isso muitas vezes em escolas onde para ser aceito em determinado grupo a criança, o moleque, foda-se, se curva completamente, para o meio e acaba se destituindo completamente da sua própria personalidade. Então, já que nós estamos... Não é à toa que que as pessoas que andam em meio de vagabundas acham que isso é normal, porque esse é o mundo delas. Da mesma forma que se você... eu tô andando sempre com só pessoas azuis que flutuam. Os olhos delas são rosas fosforescentes. Eu vivo numa ilha deserta onde só existe isso. Eu vou achar que isso é normal e eu que sou estranho, porque de fato ali é esse o fenômeno que acontece, né? Porque eu estou vivendo numa sociedade em que todo mundo é assim e eu não sou. Então, quando eu começo a andar só com vagabunda, eu vou acabar tendo dentro da minha percepção de mundo somente vagabundas. Eu vou acabar tendo somente dentro da minha percepção de mundo um tipo de pessoa, o que vai acabar, inevitavelmente, fazendo com que meu senso de realidade se distorça para tal. Da mesma forma que, se eu só ler livro deprimente, eu vou achar que o mundo é deprimente, porque eu não vou ter contato com as outras coisas, né? Eu lembro do que eu já falei sobre a minha nanquinha aqui, né? Vamos fingir que a nanquinha é o mundo. A nanquinha, ela vai ter a nanquinha aqui dentro, vai ter o plástico, vai ter... Cada parte dessa veio de algum lugar, cada parte dessa foi feita por uma pessoa, foi transportada por outra pessoa, sem falar que tem vários ângulos da nanquim, e tudo isso junto faz parte
da realidade que tem dentro dessa nanquim. Eu nunca vou poder ver tudo isso ao mesmo tempo. Eu não posso olhar a nanquim que está aqui dentro, a parte da frente e a parte de trás ao mesmo tempo. Eu não posso. Mesmo no vídeo aqui, eu não consigo. Eu posso olhar para a tela, ver essa parte da frente, mas a parte de trás vai ficar desfocada para mim. Não dá para ver as três partes ao mesmo tempo. O mundo ele vai funcionar mais ou menos assim. Sabe? Por isso que é importante ler muita coisa. Por isso que é importante, como que eu posso falar? Por isso é importante desenvolver-se, tá? Porque você vai aumentando esses ângulos que você tem de observação do mundo. Então, por exemplo, eu estudei matemática, então eu consigo ver as coisas de determinada maneira. Daí eu estudo física, eu consigo ver das outras. Daí eu vou ler Schopenhauer, depois eu vou ler Nietzsche, só que depois eu vou ler Santo Agostinho, depois eu vou ler São Tomás e tal. Então eu vou começar a ter uma expansão de consciência. Porque você pode ler esse monte de coisa e continuar sendo idiota. Acontece. Então, quando eu só ando com vagabunda, eu só vou ter um lado da realidade, que vai ser o lado das vagabundas. Então, eu vou achar que ser vagabundo é o mundo, entendeu? Da mesma forma que, às vezes, a gente tem aquelas velhas chatas de porta de igreja que acham que o mundo é a comunidade de velhas chatas de porta de igreja, ao qual ela habita, e que todo mundo que não age conforme o que ela acha que é certo é viado, ou, sei lá, vai pro inferno. Mesma coisa, o princípio é o mesmo. Então, andar só com vagabunda é um tiro no pé. Andar só com cretinos, no geral, é um tiro no pé. Assim, é tremendo. Por exemplo, se eu quero ser um intelectual futuramente, e eu só ando com vagabunda, sinto muito, você não vai ser um intelectual porra nenhuma, entendeu? Você pode ler o que você quiser, tal. A gata teve um piripaca ali, mas tá tudo certo. Você pode estudar o quanto você quiser, você vai acabar sendo um intelectual de merda. Exatamente porque você não tem contato com o mundo real, mas você tem contato com o mundo das putas. Você tem contato com o mundo das raparigas. Entendeu? E o mundo, ele contém raparigas, mas não só. E tem aquela questão, né, que eu vi naquele... eu vi um dos gordos do Podpah falando sobre, que era... você sabe com quem que Jesus andava? Com putas. Com o pessoal da baixa aqui, né, que eram os ladrões, os leprosos. Eu conheço um médico, meu médico que eu conheço, né, o médico que eu conheço, ele é psiquiatra, ele só anda com louco. Ele é louco? Não, não é louco, ele anda com louco. Por quê? Porque ele é um psiquiatra, o trabalho dele é ajudar as pessoas loucas a serem menos loucas. O que Jesus veio fazer na Terra? Veio trazer a salvação, ele veio ajudar as pessoas, veio curar e tal. Então, ele andava com as putas e com os ladrões. Pra quê exatamente? Pra ser puta e ladrão também? É isso? É o que parece nesse raciocínio. E levando isso pro caso do psiquiatra, é a mesma coisa. O cara anda com louco porque ele é louco também. É só estúpido, né? Por quê? Porque esse é um cara que anda só com gente medíocre e acha que ser medíocre é normal. Não é? Se bem que o normal em si é uma coisa um pouco difícil de se falar, né? Mas foda-se. Então, Jesus andava com essas pessoas. Ele não andava com essas pessoas porque ele era uma puta ladrão. Ele não era um puto. Não era, simplesmente não dá. Ele era Jesus. Ele veio para salvar, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, mas eu estou andando com esta menina, ela é uma vagabunda, mas eu vou consertá-la. Você não é médico e você não é Jesus. Você não vai consertá-la. Você está andando com ela porque você está carente e ela é gostosa, entendeu? É isso que você está fazendo. Repita, você não é um psiquiatra, você não é médico e você não é Jesus, entende? Ande com pessoas que vão trazer alguma coisa de bom para você. E saiba colocar os grupos. Por exemplo, você tem o grupo que joga futebol contigo. Ótimo. Não chega para eles e fala e queira discutir, sei lá, porra de um livro de economia que você leu. Eles não vão entender porra nenhuma. O negócio deles é jogar futebol. Vai lá e acha gente que conversa sobre economia. Se você não encontrou ninguém que conversa sobre economia, foda-se. Continua estudando se é essa a sua vocação, se é isso que você quer. Você não precisa da aprovação de ninguém, entendeu? Então, nossa, eu acho que eu desenvolvi bem. Então, assim, saiba com quem tu anda, porque isso vai influenciar dentro da sua cabeça da mesma forma que influencia com o que você lê, o que você estuda, etc, etc. Se você estudar só física, você vai ser físico. Se você estudar só biologia, você vai ser biólogo. Se você só andar com vagabunda, você vai ser uma vagabunda, entendeu? Porque aquele vai ser seu mundo, aquela vai ser sua realidade, aquela vai ser sua percepção de mundo, entende? Esse é um dos motivos que a leitura é tão interessante, porque você pode passar eu tô lendo o Padre Brown, né, que é lendo do cacete, né? Eu comecei o livro ontem, só li os prefácios. Pulei a maioria, achei um saco. Não gosto de prefácio. Eu tô lendo o Padre Brown, terminei o Guia dos Mochileiros da Galáxia, sei lá. Dá pra sair do universo de ficção científica, idiota, no caso dos mochileiros,
pro Padre Brown, que é um detetive e sacerdote. Daí você vai lá, tem naquela prateleira de cima ali, tem uns livros de filosofia. Tem lá Santo Agostinho, Nietzsche, os caralhos. Você lê aquilo lá, você foi para outro mundo. Daí ali tem um bloco do Sherlock Holmes, você vai para outro mundo. Daí você vai para baixo, tem uma porrada de livro de conto de fadas, você vai para outro, etc, etc. Então aumenta muito a percepção que você tem a respeito das coisas. Bons filmes também fazem isso, porque eles dão a mesma variedade de mundo, a mesma variedade de perspectivas a respeito dessa realidade a qual nós vivemos. Né? Muitas vezes os outros mundos têm muito mais a dizer a respeito do nosso do que nós podemos sequer imaginar ou conceber sozinhos. Mas enfim, moral da história, não anda com vagabunda, anda com gente que vai te ajudar a ir para onde é que tu quer. Se você quer ser economista, como exemplo que eu dei, ande com pessoas que têm esse mesmo interesse. Se você quer ser um intelectual, a mesma coisa. Se você não tem pessoas que se alinham dessa forma com você, fique sozinho, entendeu? E não fala de Jesus nesse sentido, porque quem fala de Jesus nesse sentido é idiota, entendeu? Porque Jesus não era uma puta e não era ladrão, então isso simplesmente não faz sentido. Ele veio ajudar essas pessoas a sair dessa situação. Se você quer fazer o mesmo, bom, vire agente social, médico, padre, alguma coisa assim. Mas agora, no estado que você está como adolescente punheteiro, você não vai conseguir fazer isso. Porque você tem coisa muito mais importante, muito mais emergencial. Melhorar em si mesmo, como, por exemplo, é o caso da sua punheta. Ou outras coisas que adolescentes fazem. Enfim, é isso aí.